Bem-vindos à escuridão que se esconde além da última pá de terra. Esta noite mergulharemos em 2 relatos arrepiantes de coveiros que desafiam a lógica e estremecem a alma. Se você ousa enfrentar o desconhecido, deixe seu like agora. Preste atenção em cada detalhe sombrio destes relatos. Cada sussurro, cada sombra pode ser a chave para desvendar os mistérios que habitam entre os vivos e os mortos. Sua percepção aguçada pode revelar verdades ocultas sobre o além, desafiando sua compreensão do mundo. Prepare-se para uma jornada ao limiar do impossível, onde a realidade se dobra e os mortos não repousam em paz. Vou te contar algo que me aconteceu e que até hoje não consigo entender direito. Sou coveiro há mais de 20 anos e meu nome é Edson. Durante essas 2 décadas, já vi de tudo um pouco, mas nada se compara àquela noite de inverno que está gravada na minha memória. O vento soprava frio e cortante, como se quisesse me avisar de algo. Os galhos das árvores se contorciam sob a força da tempestade que se aproximava, criando uma dança macabra de sombras no cemitério. A atmosfera estava carregada de tensão, e cada relâmpago que riscava o céu parecia trazer consigo um aviso sômbrio. Uma advertência de que algo além da compreensão estava prestes a se desenrolar diante de mim. Ali, cercado por lápides e os ecos de vozes que um dia habitaram aquele lugar, eu me tornava um guardião de segredos que nem mesmo a morte deveria levar. Aquela noite tinha um clima sinistro, como se o cemitério estivesse vivo, respirando junto comigo. As sombras dançavam nas lápides, e eu sentia uma presença, como se os mortos estivessem observando, aguardando algo. O trovão trovejava, ecoando como um chamado distante, e o céu carregado parecia conspirar contra mim. Tudo o que eu queria era terminar meu trabalho e voltar para casa, mas a natureza tinha outros planos. A sensação de inquietação crescia, uma ansiedade que se aninhava no fundo da minha mente. Sabia que a morte é uma constante na vida, mas naquele momento, algo parecia fora do lugar, como se o ciclo da vida e da morte estivesse prestes a ser desafiado. Enquanto me preparava para encerrar o dia, o som da tempestade se intensificou, misturando-se ao ritmo acelerado do meu coração. O cemitério, que deveria ser um lugar de paz, tornava-se um labirinto de mistérios e sombras. Cada passo que eu dava parecia ecoar na escuridão, e a sensação de que algo me observava aumentava. Era como se a própria terra estivesse murmurando segredos, e eu estava prestes a descobrir o que acontecia além da linha tênue que separa os vivos dos mortos. A escuridão se tornava opressiva, e a tempestade parecia preparar o cenário para um evento inexplicável. Um momento que mudaria tudo o que eu conhecia sobre o ciclo da vida e da morte. Quando finalmente a tempestade desabou, não havia apenas chuva caindo. Parecia que o céu estava lavando as almas que habitavam aquele lugar. E ali, em meio ao caos, eu me perguntei se havia algo mais na vida após a morte. Algo que não podia ser compreendido. O cemitério, que sempre fora um lugar de despedidas, agora se tornava um campo de mistérios, onde os mortos poderiam ter mais a dizer do que os vivos. Com cada trovão, a percepção de que havia algo além do que os olhos podiam ver se tornava mais intensa. E eu sabia que naquela noite, guardaria um segredo que desafiava a própria essência da mortalidade. Acabei de enterrar uma senhora muito respeitada na cidade. E a cerimônia, como sempre, era simples, mas envolta em uma dor profunda. As lágrimas dos familiares eram um lembrete constante da fragilidade da vida, e o ambiente carregava um peso quase palpável. Enquanto as últimas flores eram colocadas sobre a sepultura e os murmúrios de despedida se dissipavam, eu me vi só, cercado por túmulos que guardavam histórias tristes e almas inquietas. Cada lápide era uma página de um livro que muitos preferiam esquecer, mas que eu, como coveiro, conhecia muito bem. O crepúsculo começava a se instalar, e uma sensação de inquietação pairava no ar, como um presságio do que ainda estava por vir. Com todos indo embora, fui fazer a última checagem antes de fechar o portão. O cemitério, que normalmente me transmitia uma certa paz, estava agora imerso em uma atmosfera sombria. As luzes começaram a piscar, e por um instante pensei que era apenas o efeito do vento que soprava entre os galhos das árvores. Mas a intensidade dos flashes era diferente, quase como se o próprio cemitério estivesse tentando me avisar de algo. Um arrepio percorreu minha espinha, e a escuridão parecia se aprofundar, fazendo com que eu me sentisse observado por olhos invisíveis.
Enquanto caminhava entre as sepulturas, uma sensação de desconforto se instalou. Algo naquele dia parecia fora do lugar. O vento ganhava força, como se quisesse sussurrar segredos esquecidos, e eu me forcei a continuar, determinado a fechar o portão e deixar aquele lugar para trás. Mas então, no meio do silêncio ensurdecedor da noite, ouvi um som estranho vindo do túmulo que eu acabara de cobrir. Um som de batida, um toque-toque que ressoava com um ritmo inquietante, quebrando a tranquilidade daquela noite gélida. Meu coração disparou e um nó se formou na minha garganta. O que poderia ser aquilo? Era apenas a minha imaginação ou havia algo mais? Uma presença que se recusava a ficar em silêncio. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade também. O que estava acontecendo ali, naquele lugar que deveria ser um eterno descanso? A batida continuava, ecoando em minha mente como um chamado sombrio. Em um impulso, voltei-me em direção ao túmulo, hesitando entre o impulso de correr e a necessidade de saber a verdade. Cemitério, que sempre fora um local de despedidas, tornava-se agora um palco de mistérios que desafiavam a lógica. Enquanto o toque-toque ressoava, percebi que estava prestes a cruzar uma linha que talvez fosse melhor deixar intransponível. A escuridão me envolvia, e o chamado das almas inquietas parecia mais forte do que nunca. O coração disparado, uma sensação de terror crescente tomou conta de mim. O frio na espinha parecia se espalhar por todo o meu corpo enquanto eu pegava minha pá e começava a desenterrar rapidamente. O som das batidas continuava a ecoar na minha mente. Um chamado desesperado que não podia ignorar. O que seria aquilo? A ideia de que eu poderia ter enterrado a velha viva me consumia, como uma sombra que se aproximava lentamente, cada vez mais opressiva. O pensamento de que eu poderia ser o responsável por tamanha atrocidade me empurrava para frente, a urgência da descoberta ofuscando qualquer impulso de recuar. O ritmo das batidas parecia sincronizar-se com a aceleração do meu coração, uma melodia macabra que me guiava em direção ao desconhecido. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, cheguei ao caixão. O silêncio ao meu redor era ensurdecedor, e quando o som das batidas cessou de repente, uma onda de inquietação tomou conta de mim. Abri a tampa com um misto de receio e expectativa, preparado para o pior, esperando encontrar um corpo agonizante que me olhasse com olhos de desespero. Porém, o que vi foi ainda mais perturbador. O caixão estava vazio. As roupas dela estavam ali amassadas, como se tivessem sido deixadas para trás em uma fuga apressada. O vestido que eu mesmo ajudei a colocar sobre ela, agora se apresentava como uma afronta ao que eu conhecia sobre a morte. A ausência do corpo era um golpe cruel, desafiando toda a lógica que eu acreditava ter sobre a vida e a morte. A frieza da noite se intensificava, e o vento parecia sussurrar segredos obscuros. Olhei ao redor, como se esperasse encontrar alguma explicação nas sombras que dançavam ao meu redor. O cemitério, que sempre fora um lugar de descanso, agora se tornava um labirinto de incertezas e medos. Senti uma súbita vontade de correr, de deixar aquele lugar e nunca mais voltar. Mas algo me prendia ali, uma necessidade incontrolável de entender o que estava acontecendo. O vazio do caixão era mais do que uma simples falta de um corpo. Era uma quebra na ordem natural das coisas. Uma lembrança de que nem tudo é o que parece. Enquanto a realidade começava a desmoronar ao meu redor, percebi que aquele momento marcaria a minha vida para sempre. O medo que antes me paralisava, agora se transformava em uma determinação feroz. Precisava descobrir o que havia acontecido, quem ou que havia tirado aquele corpo do seu descanso eterno. A presença da morte, que sempre foi um mistério, tornava-se agora uma questão pessoal, um desafio que eu não poderia ignorar. Com a pá ainda em mãos, um novo propósito surgia em meu coração. O cemitério escondia segredos que clamavam por serem revelados, e eu estava prestes a me tornar parte de uma história que ultrapassava o limite entre a vida e a morte. O que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica que eu conhecia e deixou uma marca indelével na minha mente. Assim que a luz piscou e apagou de vez, mergulhando o cemitério em uma escuridão absoluta, algo chamou minha atenção. Pegadas de terra que saíam do túmulo recém-desenterrado e se estendiam pelo chão irregular, como um caminho de mistério que se desdobrava diante de mim. Armado apenas com minha pá e uma lanterna quase sem bateria, o medo e a curiosidade se entrelaçavam dentro de mim, enquanto eu decidia seguir aquelas marcas. Cada passo que eu dava ecoava no silêncio da noite, inquieto e aterrorizado.
sentindo que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. As pegadas me conduziram através do cemitério, cada uma mais pesada que a anterior, até que finalmente elas terminaram diante de uma antiga estátua de anjo, que se erguia majestosa e melancólica, testemunha silenciosa de muitos segredos enterrados. Mas o que eu vi a seguir me deixou em choque. A estátua começou a chorar lágrimas negras como piche que escorriam de seu rosto de pedra e se misturavam à chuva que começava a cair. O frio intenso que percorreu meu corpo era como um aviso de que algo além do comum estava em ação. Cada lágrima parecia um eco de dor, um lamento perdido entre os mortos, e eu sabia que estava prestes a desvendar um mistério que a maioria preferiria manter escondido. O terror se instalou em mim, mas não consegui desviar o olhar. A cena era tão surreal que parecia arrancada de um pesadelo. A chuva caía forte e as lágrimas da estátua pareciam se juntar à água que escorria pela terra, criando um cenário macabro e devastador. A ideia de que as almas ali enterradas poderiam estar clamando por justiça, por reconhecimento ou mesmo por vingança, dançava em minha mente como um espectro inquieto. Um nó se formou em minha garganta, e eu soube naquele instante que o cemitério guardava verdades que muitos prefeririam esquecer. Verdades que deviam ter ficado enterradas, longe dos olhos curiosos dos vivos. Nunca contei isso para ninguém. A cada vez que passo longe daquela estátua, um arrepio percorre minha espinha, como se a própria morte estivesse me observando, pronta para revelar mais segredos sômbrios. Aprendi da maneira mais dura que entre os vivos e os mortos existem verdades que é melhor deixar enterradas. Aquela noite, marcada por um acontecimento tão inexplicável, me transformou. O peso daquelas lágrimas negras e as pegadas na terra se tornaram um fardo que eu carregaria para sempre. Uma lembrança constante de que, em algumas situações, a curiosidade pode nos levar a caminhos sombrios, onde o que encontramos pode ser mais aterrador do que qualquer morte. Eu sou André, o coveiro que viveu uma vida inteira entre lápides e sepulturas. Por 20 anos pensei conhecer cada canto deste cemitério, cada sombra que dançava sob o luar. Mas naquela noite de sexta-feira, tudo mudou. A neblina rastejava pelo chão como um manto fantasmagórico quando a vi pela primeira vez. Uma mulher de branco, parada à beira do cemitério, seus olhos... Meu Deus, aqueles olhos! Vazios como a noite, mas ao mesmo tempo pareciam ver através da minha alma. Eu deveria ter corrido, mas algo me prendeu ali. Sua voz era um sussurro gélido que congelou meu sangue. Ele não pode me enterrar aqui, ele prometeu. Antes que eu pudesse entender, ela me guiou a uma lápide antiga, escondida entre as sombras. O nome gravado na pedra era o dela. Com mãos trêmulas, cavei. O som da pá contra o caixão ecoou na noite silenciosa. E lá estava ela, preservada como se tivesse sido enterrada apenas horas antes. O mundo girou, e eu caí, minha mente lutando para compreender o impossível. Agora, a cada meia-noite, ela volta. Seus sussurros preenchem meus ouvidos com segredos sombrios e promessas quebradas. Este cemitério, que eu pensava conhecer tão bem, tornou-se um portal para um mundo que desafia tudo o que eu acreditava. Continuo meu trabalho, mas com um novo propósito. Sou o guardião relutante dos segredos dos mortos, o ouvinte das histórias que eles não puderam contar em vida. Cada cova que cavo pode ser mais do que parece. Cada lápide pode esconder uma verdade enterrada. A noite já não é mais silenciosa para mim. Nas sombras entre as lápides, os mortos sussurram. E eu aprendi a escutar. Minhas mãos tremiam quando toquei aquela lápide antiga. O nome gravado ali, o mesmo da mulher de branco que me aparecera, fez meu coração gelar. Eu, que passei a vida inteira lidando com a morte, de repente me vi diante de algo que desafiava tudo o que eu conhecia. Quando abri o caixão, meu mundo virou de cabeça para baixo. Ali estava ela, exatamente como a tinha visto momentos antes, mas agora deitada, imóvel. Seu corpo, perfeitamente preservado, parecia desafiar o próprio tempo. Não havia sinais de decomposição, nenhum indício de que ela estivera ali por mais que algumas horas. Mas eu sabia pela data na lápide que isso era impossível. Naquele momento, senti como se um véu tivesse sido levantado. Tudo que eu acreditava sobre a vida e a morte foi posto em xeque. Que forças além da nossa compreensão estavam em jogo aqui? O que poderia manter um corpo tão perfeitamente conservado por tanto tempo? Desde aquela noite, minha rotina no cemitério nunca mais foi a mesma.
Os sussurros dos mortos que antes eu ignorava como imaginação, agora parecem carregados de significado. Cada túmulo, cada lápide, guarda potencialmente um segredo, uma promessa não cumprida ecoando através dos anos. Às vezes, quando estou sozinho entre as sepulturas, sinto como se o próprio ar estivesse carregado de histórias não contadas. Os mortos falam, e eu, relutantemente, me tornei seu ouvinte. Suas promessas quebradas, seus segredos enterrados, tudo isso agora faz parte do meu mundo. Este cemitério, que eu pensava conhecer tão bem, revelou-se um lugar de mistérios insondáveis. E eu, um simples coveiro, me vi arrastado para um mundo onde as fronteiras entre vida e morte, passado e presente, são mais tênues do que jamais imaginei. Toda noite, quando o relógio marca meia-noite, meu coração dispara. Sei que ela virá. A mulher de branco, o espectro que mudou minha vida para sempre. Eu, André, o velho coveiro que nunca acreditou em fantasmas, agora me vejo como um guardião relutante de segredos que jamais deveriam ter sido desenterrados. Minha rotina no cemitério, antes tão silenciosa e solitária, agora é um turbilhão de sussurros e sombras. Cada canto escuro, cada lápide desgastada pelo tempo, parece esconder uma história ansiosa para ser contada. O vento que antes apenas uivava entre as sepulturas, agora carrega palavras, lamentos, confissões dos que já partiram. Às vezes, enquanto cavo uma nova cova, sinto olhares que não posso ver. Ouço murmúrios que não deveriam existir. Este lugar que eu considerava apenas meu local de trabalho, se transformou em algo muito mais profundo e assustador. É como se cada pá de terra que removo pudesse revelar não apenas ossos, mas segredos há muito enterrados. A linha entre o mundo dos vivos e dos mortos, que eu antes acreditava ser sólida e intransponível, agora me parece fina como papel. Cada noite é uma nova revelação. Cada visita espectral me lembra de quão pouco sei sobre a vida após a morte. Tento manter minha sanidade, agarrando-me à rotina diária de cavar, limpar, manter o cemitério. Mas à noite, quando as sombras se alongam e o silêncio se aprofunda, sei que meu verdadeiro trabalho começa. Sou o ouvinte das histórias dos mortos, o guardião de segredos que transcendem o tempo. Este cemitério não é mais apenas um lugar de descanso eterno. É um portal para o além, um lugar onde o passado e o presente se misturam, onde promessas quebradas ecoam através das eras. E eu, um simples coveiro, me tornei a ponte entre esses dois mundos, querendo ou não. Cada noite me pergunto, que novos segredos serão revelados, que antigas promessas serão lembradas, e mais importante, quanto tempo mais poderei suportar ser o guardião dessas verdades ocultas? Obrigado por mergulharem nessas histórias arrepiantes conosco. Se estes relatos mexeram com você, compartilhe-os. Afinal, enfrentar o desconhecido é mais fácil quando não estamos sozinhos. Quem sabe, seus amigos podem até ter suas próprias histórias para contar. Não percam o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Mais mistérios nos aguardam nas sombras. Até a próxima, se vocês ousarem voltar.